Fala, meu querido aluno, beleza? Pura tranquilidade? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal e curso Matemática em Foco. Meu amigo, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vamos falar sobre razão, proporção e escala. Conceitos interessantíssimos, importantíssimos e muito básicos. A gente vai te apresentar a noção lógica e depois vamos partir para dentro das questões do Enem, questões de vestibular. Beleza? Vem comigo então aqui. Razão. Olha o que está escrito aqui, ó. Numa sala com 10 meninos e 20 meninas, temos a razão de... A razão, ela é muito utilizada para dar uma informação. Vira e mexe, a gente está assistindo um telejornal e alguém fala assim, que num determinado momento haviam 10 meninas para cada 3 meninos. Para cada 10 pessoas no Brasil, 2 são analfabetas. Para cada 5 pessoas no Rio de Janeiro, uma não tem o ensino médio completo. Enfim, é muito comum a gente receber esse tipo de informação, principalmente através dos telejornais. É uma forma muito mais fácil de passar informação para as pessoas sem trabalhar com porcentagem ou sem trabalhar com cálculo mais complicado. Então a razão é isso. A razão ela serve para te dar uma informação e ela sempre faz uma espécie de comparação entre quantidades. Então aqui, quando eu falo que numa sala eu tenho 10 meninos e 20 meninas, então qual é a razão que eu tenho entre meninos e meninas? A gente utiliza a fração para representar isso. Ó. Eu tenho 10 meninos para cada 20 meninas. 10 meninos para cada 20 meninas. Tá tranquilo? E aí essa fração eu posso simplificar simplesmente cortando os zeros. Então eu tenho 1 para 2. Significa que eu tenho um menino para cada 2 meninas. Beleza? Uma informação muito comum. Então, temos a razão de um menino para cada 2 meninas. Tá tranquilo e favorável? Então, a razão nada mais é do que isso. Beleza? A razão é muito aplicada, é diretamente aplicada no conceito de escala, que eu já vou passar para você. Mas, antes disso, a gente tem que entender o que é uma proporção. Qual é a definição de proporção? Tem uma situação aqui pra gente, vamos ler. Mantida a razão acima, se a sala tivesse 50 meninas, então ele está dizendo ó, que a sala tem 50 meninas. Qual seria o número de meninos? Então você vai pensar, calma aí. Mantido a mesma razão, se eu tenho 50 meninas, quantos meninos eu teria? Né? Então a gente consegue observar que a quantidade de meninos é exatamente igual a metade da quantidade de meninas. Esse cálculo a gente faz de cabeça, mental, nessa situação. Então se você tem 50 meninas, significa que a gente teria quantos meninos? 25. Tá certo? Que é a metade de 50. Então, como é que a gente monta a nossa proporção? Eu tenho que um menino está para 2 meninas, um menino está para 2 meninas, assim como se você tem 50 meninas, né? Se você tem 50 meninas, qual a quantidade de meninos que eu tenho? Supondo que eu não soubesse, supondo que eu não conseguisse calcular de cabeça, eu colocaria um x. Isso aqui é a nossa proporção. É a igualdade de duas razões ou a igualdade de duas frações. A igualdade de duas frações gera uma proporção. E a proporção, ela tem uma propriedade muito importante, que é a multiplicação cruzada. A multiplicação cruzada tem que dar o mesmo resultado. Então, ó, 2 vezes x, que vai dar 2x, beleza? Tem que ser igual a 1 vezes 50. 1 vezes 50. Se 2x é igual a 50, então x é igual a 50 dividido por 2, que vai dar exatamente os 25 que a gente já tinha mencionado. Então, a proporção é isso. Ela parte da lógica inicial de razão. Quando você tem uma igualdade de duas razões ou duas frações, você tem uma proporção. Beleza? Quando a gente fala de escala, significa o quê? A escala é muito utilizada na construção de mapas. Né? O mapa, quando ele é construído, em geral, ele é construído sobre uma escala, utilizando-se uma determinada escala.
Essa escala nada mais é que uma comparação entre as distâncias. Distância real e a distância virtual ou imaginária. Como assim, professor? Vamos supor que eu construí um mapa em que duas cidades estão distando nesse mapa 20 centímetros. Qual foi a escala utilizada? Uma escala de 1, 2 pontos, 1000. Esse 1, 2 pontos, 1000 é uma razão. Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Então, a gente teria o seguinte, a gente teria uma razão, uma escala de 1 para 1000. 1 para 1000 significa, repetindo, que 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Portanto, qual é a distância real entre as cidades? Se eu sei que a distância no mapa é de 20 centímetros, então a gente monta uma proporção, né? Como é que a gente lê essa proporção? Como é que a gente monta? 1 está para 1000, assim como 20 está para x. Como que eu leio? Como que eu interpreto isso? 1 centímetro no mapa equivale a 1000 centímetros na realidade. Então, 20 centímetros no mapa equivale a quantos centímetros na realidade? O que acontece, um erro extraordinariamente comum aqui, é o aluno inverter a razão. Se você mantém uma ordem, na outra fração você tem que manter essa mesma ordem. Esse 1 está representando o mapa. Esse 1000 está representando a realidade. Então, o 20 tem que estar também na parte de cima, porque esse 20 está representando quem? O mapa. Se você colocar o 20 na parte de baixo da fração, no denominador, vai dar erro. Tá bom? Então, a razão escolhida uma ordem, você tem que manter essa ordem na outra razão também. Tranquilo? Então, agora é só fazer o quê? A multiplicação cruzada. Muito tranquilo. Dá para fazer de cabeça esse daí também. Dá para fazer de cabeça. Mas para a gente fixar a nossa ideia, vamos cruzar. Cruz, credo, 1 vezes x, que seria 1 vezes x, que vai dar o próprio x, né? Que é igual a 1000 vezes 20. Vai ser igual a 1000 vezes 20. Muito tranquilo. 1 vezes x, que vai dar x, e 1000 vezes 20, que vai dar 20.000. Só que esse 20.000 é 20.000 o quê? Centímetros. Aí que eu posso fazer, né? Qual é o normal, qual é o natural? É transformar esse centímetro para metro, né? Ou até mesmo para quilômetro. Depende muito, né, da questão, o que ela vai te apresentar. Sendo uma questão múltipla escolha, você observa os itens e vai lá naquela unidade que ele está trabalhando. Mas se eu quero transformar de centímetro para quilômetro, vamos relembrar, eu tenho quilômetro, eu tenho hectômetro, eu tenho decâmetro, eu tenho metro, eu tenho decímetro e eu tenho o centímetro. Então, do centímetro para o quilômetro, a minha vírgula vai andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a esquerda. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Não confunda o ponto com a vírgula. Esse ponto aqui do 20.000 é o ponto que separa as nossas classes, a classe de milhar e a classe das unidades. Inclusive, esse ponto, se eu quiser apagar ele, não faz a menor diferença. A vírgula desse número calma aí, cadê a vírgula se eu não estou vendo? Quando você não está vendo a vírgula de um número, é porque ela está lá no canto direito. Significa que a vírgula está exatamente aqui. Então, eu tenho que transformar de centímetro para quilômetro, né? Supondo que eu tivesse que transformar de centímetro para quilômetro. Então, vou botar aqui, de centímetro para quilômetro. A minha vírgula vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, vai tirar os 4 zeros e vai andar ainda mais uma casa. Vou fazer aqui para você, para ficar muito claro. 20.000, vou colocar aqui bem espaçado. A vírgula está aqui, a vírgula está aqui. Vou usar a minha caneta como vírgula. Está aqui, Vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai parar aqui e eu vou ter que completar com um 0.
E, portanto, o resultado vai ser 0,2 quilômetros, né? E lógico que eu também poderia passar essa resposta para metro, e aí a minha vírgula andaria apenas 2 casas para a esquerda, o que significaria retirar 2 zeros, né? Então daria 200 metros, né? Uma quantidade aí relativamente pequena, né? Considerando aí uma distância entre duas cidades, né? Um valor muito pequeno. Mas não tem problema, porque isso aqui foi apenas uma suposição, foi apenas um exemplo para te apresentar o conteúdo e, lógico, cair dentro das questões. E aí nas questões tem que ter muito cuidado, porque as contas em si são as mesmas, não mudam, né? Você vai montar uma proporção e vai fazer a conta. Umas questões dá mais trabalho, outras questões dá menos trabalho. A parte de cálculo, o que muda é a interpretação, que é onde os alunos costumam ter muitos problemas. Por isso você vai ter aqui uma série de questões para você já treinar isso desde agora. A partir de agora a gente vai começar a trabalhar muito mais questões interpretativas, porque a gente já está saindo um pouco dos conteúdos básicos e vamos começar a entrar nos conteúdos de nível médio. Então é muito importante que você comece a trabalhar de fato, de forma muito firme, tanto a parte de cálculo, quanto também a parte interpretativa. Tá tranquilo e favorável? Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!